Bem, alunos, a última categoria das frases, das 5 categorias, é optativas. E essas expressam desejos. Desejos. Então vamos lá. Tomara que tudo dê certo. É um desejo. Tomara que essa situação passe logo. Tomara que o Brasil supere logo isso. Então expressam desejos. Espero que você seja muito feliz. Espero que vocês estejam sendo muito felizes. Então são frases que expressam desejos, são as frases optativas. Essas são as 5 categorias das frases. E vimos já as frases de situação, as frases incompletas. E aí as 5 categorias. Optativas é a última delas. Agora nós vamos falar um pouquinho da variação dessas línguas, como eu falei, dessa variação dessas classes gramaticais. Das variações dessas frases. Então, na prática, essa distinção não é tão rígida. O sentido das frases depende das intenções de quem fala e escreve. Às vezes o sentido de uma frase muda com a entonação. Vamos observar aqui o exemplo. Você já chegou? Você já chegou? Você já chegou? Então observe que varia. Aqui nós vemos o quê? O nosso sinal de pontuações, fazendo com que essas frases venham mudar de entonações de acordo de quem fala e de acordo com quem escreve. Quem está escrevendo vai querer exatamente surtir esse efeito na entonação da frase. Quem está falando, quem está lendo, vai também entender que, através dessas pontuações, essas frases vão variar, apesar da mesma frase, vai variar a entonação, de acordo com quem escreve e quem fala. Continuando. Outras vezes, podemos também combinar valores. Uma pergunta pode ser também uma exclamação. Você já chegou? Uma pergunta pode ser também uma ordem. Você vai sair daí ou não? Uma declaração pode ser uma ordem. Você vai sair daí agora. Uma declaração pode ser uma pergunta. Gostaria de saber o horário da prova. Além disso, certas perguntas, declarações e ordem podem ser feitas simplesmente por meio de interjeições. Iremos falar no finalzinho desse vídeo sobre as interjeições. Vamos lá. Caramba! Declaração de alegria ou decepção. Pergunta de quem não entendeu ou não acreditou no que ouviu. Psiu. Ordem para fazer silêncio. O professor faz muito isso na sala. Mas continuando. Vamos falar um pouquinho agora da negação. As frases podem ser classificadas também quanto à sua polaridade, que pode ser afirmativa ou negativa. A negação mais comum se dá pela palavra não. É um jeito mais fácil de fazer com que a frase se torne negativa. É usando a palavra não. Mas existem várias formas de se produzir frases de polaridades negativas, ou seja, frases negativas. A tradicional, utilizando, como vocês estão vendo aí, negritos, todas elas. A mais tradicional, não. Não sei quantos dias passarei em Salvador. O segundo exemplo, nem ela sabe que lugares quer conhecer. Nem, na expressão dizendo que nem ela, nem ninguém sabe o lugar que quer conhecer. O terceiro exemplo, ninguém falou nada sobre nossa viagem à Amazônia. Ninguém. Então ninguém se propôs a falar sobre a nossa viagem à Amazônia. Nada podia fazer-nos desistir daquele passeio. Nada. Então nada no sentido de negação. Nunca gostei de frio. Nunca no sentido de negação. Então são várias formas de produzir frases de polaridades negativas. Agora vamos prestar atenção mais agora outro método de produzir essas frases de polaridade negativa. Vamos ver esse primeiro exemplo. Este mês a quantidade de chuva foi anormal. Segundo exemplo. Tanto esforço resultou inútil. Terceiro exemplo. Era desnecessário levar tanta roupa.
Observe no primeiro exemplo o ar em negrito. Então, esse ar ele está fazendo o que nós chamamos de uma transfusão negativa da frase. Tudo que não é normal é anormal. Tudo que não é útil é inútil. Tudo que não é necessário é desnecessário. Logo, uma maneira de nós fazermos a polaridade negativa da frase é fazendo com que ela venha a ser uma frase que venha fazer com que ela fique de forma de polaridade negativa. Como eu falei da onomatopeia, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as interjeições, depois nós vamos concluir no último vídeo sobre a negação. Vamos continuar falando sobre ele, sobre a negação. Falar um pouquinho sobre as interjeições. As interjeições, segundo o dicionário, são palavras que empregamos exclusivamente como frase de situação. Frase de situação, já sabemos que são frases incompletas. E o primeiro conceito é expressar estados emocionais. Então ela vai expressar estados emocionais, tipo admiração, surpresa, desalento, etc. Epa, ui, oi, ufa, oba. Então, expressando estados emocionais. As interjeições também servem para chamar a atenção de alguém, geralmente para iniciar uma conversa, ou como respostas curtas enquanto ela acontece. Exemplo: olá, psiu, ei, an. As formas oi e olá podem ser empregadas nas duas situações, dependendo da entonação de voz. E o terceiro conceito das nossas interjeições, é que nós já falamos no início, queríamos falar um pouquinho, é as nossas onomatopeias. Representar sons, tipo pou, pá, zum, vapt, vupt. Essas interjeições são também chamadas de onomatopeias. Nós vemos muito essas onomatopeias em tirinhas, em HQs. É o uso mais constante das onomatopeias. No próximo videoaula nós iremos continuar falando sobre a negação. Vamos ficar por aqui, vamos dar um stop e continuaremos na próxima aula.